de 2 Samuel, capítulo 6. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Eu vou ler do 1 ao 7. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e o levaram da casa de Abinadab, que está em Gibe, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibe, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca e pegou nela, porque os bois a deixaram pender. Então a ira se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por estar. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali, por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Amados, eu quero falar aqui primeiro da arca. A arca, quando você quer aprender alguma coisa da arca, você vai ao tabernáculo. A arca, ela estava no Santíssimo Lugar, tinha um lugar no tabernáculo, no Santíssimo Lugar, e lá ela ficava guardada. Entrava o sumo sacerdote, lá tinha a vara de Arão, tinha alguns utensílios dentro desta arca. Os querubins em cima da arca, um desenho disso, nós sempre vemos algumas ilustrações sobre a arca. E, meus queridos, a arca, simbolizando a presença de Deus por conta da imprudência de uns tantos homens de Deus, ela foi se perdendo. Se você ler a história de 1 Samuel, depois do nascimento, meus irmãos, dele, você vai ver os filhos do sacerdote Eli, o que vinha acontecendo, o próprio sacerdote Eli, algumas coisas que vieram acontecendo. Muito bem, os filisteus tomaram essa arca. Meus irmãos, ela ficou um tempo com os filisteus, mas a ira de Deus se acendeu contra os filisteus e morreu uma tantada de filisteu. Aí, meus irmãos, eles próprios falaram: vamos mandar embora essa arca, porque não é bom, esse negócio está muito complicado para nós, e é melhor que a gente tire. Eles mesmos mandaram tirar a arca. Então, meus irmãos, ela estava já junto do povo hebreu, porém, meus irmãos, não estava na cidade de Jerusalém. Ela estava já com o povo hebreu, mas não estava com o povo de Deus. Eu digo para você. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor, e a trouxeram a casa de Abinadab, monteram e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Então ela já estava, eu estou lendo lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1. Ela estava com o povo hebreu, porém, meus irmãos, não estava, meus irmãos, lá em Jerusalém. Davi morre aqui, meus irmãos. Saul, nós conhecemos a história, e o Senhor, meus irmãos, começa a fazer, então, a mudar essa história. E havia no coração, então, agora do rei Davi, a busca dele reconstruir, dele cuidar do templo, dele voltar tudo aquilo que tinha sido tirado, subtraído, roubado. Ele tinha uma alegria muito grande, ele queria ver a arca, ele queria ver o povo louvando, ele queria ver o povo, meus irmãos, na presença de Deus. E ele então fala: vamos buscar essa arca.
meio do caminho, meus irmãos, acontece essa história muito triste. Davi, com toda a sua sabedoria, ele manda fazer um carro novo. Preste atenção num dado. Para buscar a arca, ele pega todo o povo. E ele fala assim, um número de 30.000. Talvez 10% da população de Indaiatuba. 30.000 pessoas. E ele chama esse povo todo e fala, vamos buscar a arca. E foram buscar a arca. Vieram aqui louvando, adorando a Deus com todo instrumento, saltando de alegria na presença de Deus, glorificando a Deus por poder estar fazendo a vontade de Deus, trazendo a arca de novo, e vão levar ela para Jerusalém, glória a Deus, maravilha, e saltando. Aí, meus irmãos, essa arca, ela escorrega do carro, e talvez tenha dado uma resvalada nesse carro, e a arca pendeu para cair. Uzá, até por cuidado, meus irmãos, ele toca na arca, e ele foi fulminado. Ele acaba a história de Uzá. Chegamos aí na Páscoa, na arca, chegamos na arca. Então agora vamos para a pregação. O que isso tem a ver comigo, com você? O que isso tem a ver com a nossa história nos dias de hoje? Isso revela, meus irmãos, uma verdadeira ignorância em relação ao mandamento de Deus e temor a Deus. Ele não tinha temor e ele não conhecia os mandamentos do Senhor, porque já estava dito que não era para tocar na arca. Ele não conhecia. E quando ele viu a arca pender, ele rapidamente, ele quis tocar nessa arca.